Boa noite a todos. O meu nome é Rose Campos, colaboradora do Lar Irmã Zarabatana, casa espírita localizada no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para um estudo da sexta-feira à noite, às 19 horas das sextas-feiras. Sempre trazemos um estudo novo, uma palestra nova ao ar no canal do Lar Irmã Zarabatana. E depois da nossa palestra, às 8 horas, nós temos uma reunião no Google Meet, onde estão todos convidados a participarem da nossa reunião de preces e radiações, e onde temos também um passe virtual. Depois que vocês todos que queiram participar, né, estão todos convidados. E eu dou as boas-vindas aos que estão aqui hoje conosco e àqueles que virão acessar a nossa palestra, o nosso estudo em outros momentos. Eu sugiro que nós possamos ambientar, né, o início do nosso estudo através de uma pequena prece. Eu gostaria de dedicar essa prece a todas as pessoas que neste momento no nosso planeta estão sofrendo algum tipo de violência, estão sofrendo com medo, que estão inseguras, doentes, sendo vítimas de algum processo de perseguição de qualquer natureza. Que essas energias que nós iremos emanar a partir dessa prece chegue a cada um desses corações tão necessitados. Mestre amado Jesus, em teu nome pedimos à Irmã Zarabatana com toda a sua falange que nos envolva em proteção para que possamos nos reunir nesse momento de estudos, que essas boas irradiações nos ajudem a ampliar a nossa percepção, o nosso alcance, o nosso esclarecimento, que essas boas energias nos auxiliem, nos fortalecendo também, nos tornando cada vez mais conscienciosos, mais firmes diante dos nossos propósitos, da nossa melhoria, das nossas reformas íntimas, da nossa melhoria enquanto espíritos encarnados que somos. Que com as tuas bênçãos, Mestre, possamos então nos reunir mais uma vez sob teu manto dourado de luz, com toda a proteção dessa falange maravilhosa. Agradecemos imensamente essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que seja em teu nome, graças a Deus. Bom, meus amigos, nós vamos trazer para a noite de hoje o tema O Cordão de Prata e Projeção Astral, que na verdade é quase que um complemento daquilo que nós trouxemos no mês passado, se não me engano, dia 16 ou 17 de julho, palestra que também está aqui no ar, aqui no canal, sobre o desdobramento do sono. Naquela palestra nós começamos já a apresentar alguns conceitos da própria doutrina espírita, um deles que está contido no Livro dos Espíritos, quando os nossos amigos espirituais nos dizem que durante o sono afrouxam-se os laços. Kardec, na pergunta, a partir da questão número 400 do Livro dos Espíritos, ele passa a tratar do que ele denomina emancipação da alma. E na questão 401, os espíritos nos respondem: durante o sono, a alma não repousa como o corpo. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Hoje a nossa proposta é nós falarmos um pouquinho a respeito dos desdobramentos, dessa projeção astral, mas de forma consciente. Esse assunto, esse tema, ele é estudado pela projeciologia. É tema estudado já há muitas décadas. Diversos autores ao redor do planeta se aprofundaram nesses estudos, e principalmente
por conta das próprias experiências, foram então promovendo pesquisas, estudos e através de comprovações e comparações das experiências com outros estudiosos que também estavam envolvidos, né, com essa temática, muito material vem sendo produzido, muito material e muito rico, material rico, durante essas últimas décadas, né? Eu acho interessante porque quando a gente vai ouvir, né, relatos como, por exemplo, de Wagner Borges, que é uma pessoa totalmente voltada já há muitos anos para os estudos aprofundados da projeciologia, ele comenta que lá nos idos da década de 70, quando ele adolescente começou a fazer as projeções conscientes espontâneas, ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Ele não encontrava respostas sobre isso de uma forma mais aprofundada em nenhum livro, nada na literatura nacional, e ele foi encontrar alguma coisa na literatura estrangeira. Foi aí que ele começou a estudar sobre a projeção astral. A mesma coisa conta o desembargador Luiz Roberto Matos, lá da Bahia, de Salvador, que conta também que lá pelos idos de 1978, quando ele já na época praticava muito yoga, ele era muito afeito às questões da meditação profunda, já era naquela época vegetariano, enfim, tinha suas práticas, né, pessoais, e ele então ouviu falar da projeção astral, se interessou pela projeção astral e passou então a tentar conseguir, ele próprio, durante o momento em que ele se preparava para dormir, durante as horas do sono, ele começou a tentar fazer a projeção consciente por conta própria. Ele, diferente do Wagner Borges, não tinha projeções espontâneas. Ele criou até como ele chama de uma técnica própria, que ele chama de dormir acordado, onde ele se colocava em estado de meditação profunda, em que praticamente a respiração dele era praticamente imperceptível, mas muito por conta das práticas de yoga que ele já vinha fazendo há muito tempo. E ele então, após 3 meses, até um período bastante curto, ele conseguiu a sua primeira projeção astral consciente, totalmente consciente, vendo-se fora do corpo físico e tendo ali o corpo dele ali deitado na cama e ele consciente fora do corpo. Bom, as narrativas são inúmeras, são muito interessantes, existem muitos livros, muito material, e muitos projeciologistas também descrevem e às vezes colocam nas suas obras muito da sua visão a respeito do fenômeno, do como ocorre com eles, por isso é que às vezes encontra-se alguma discrepância entre um autor e outro, mas a grande maioria, como o próprio Wagner Borges comenta, que é dono de uma biblioteca enorme nesse tema, ele mesmo comenta que a grande maioria é bastante uniforme nas colocações a respeito dos assuntos que são abordados, né? Então, o cordão de prata, por exemplo, ele é um tema muito, muito estudado pela projeciologia, e eu achei interessante trazer o cordão de prata junto com o assunto da projeção astral consciente, porque o cordão de prata, muito recentemente, foi colocado, um dos colegas que faz parte do nosso grupo de estudo das quartas-feiras à noite, às 7 horas da noite, o Lar Irmã Zarabatana tem um grupo de estudos através de um grupo do WhatsApp. Nesse momento nós estamos estudando o livro Violetas da Janela, que é um livro simples, de uma literatura simples, uma abordagem muito clara, muito simples, mas que tem muito material contido nele para ser desdobrado através de estudos espíritas mais aprofundados, trazendo material de outras obras. Então, desculpa, eu ia começar a tossir. Desculpa, só um momentinho. Ia principiar uma crise de tosse aqui, mas já passou.
numa das últimas quartas-feiras, um colega do estudo perguntou qual era a localização do cordão de prata. E isso eu achei interessante, achei melhor pesquisar um pouco mais e trouxe para esse estudo um pouco mais, uma abordagem, um pouquinho de informações a mais sobre o cordão de prata. Achei curioso trazer para nós a origem do termo cordão de prata aqui no Ocidente, né? A maioria dos autores ocidentais chama de cordão de prata ou fio de prata, e é uma homenagem ao que se encontra na Bíblia. Lá no Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6, Salomão, como o profeta, ele traz a seguinte, ele está falando sobre as fases da vida. Quando ele está falando sobre a velhice, ele fala que antes que se rompa o fio de prata e que se despedace o copo de ouro, ou seja, antes do fenômeno da morte, então ele já fala no cordão de prata, ele menciona o fio de prata lá no Eclesiastes. E então os autores ocidentais utilizaram essa expressão e também, como uma espécie de uma homenagem, passaram a utilizar essa expressão para denominar esse filamento, esse cordão energético que liga o corpo físico ao corpo astral. Bom, a localização do cordão de prata, apesar dos pesquisadores e autores não serem unânimes, mas a maioria afirma que no corpo físico ele está ligado ao centro do cérebro, né? Mais propriamente a glândula pineal, sendo observado saindo do corpo físico através do chakra frontal, que fica na altura do centro da testa, né? E no corpo, no paracorpo, ou seja, no corpo astral. Paracorpo é uma expressão utilizada na projeciologia, né? O paracorpo, o parachakra, tudo que está no corpo astral tem esse prefixo para. Tudo que está no astral, na outra dimensão. Então ele diz que no corpo astral fica também localizado no paracérebro, só que ele é observado saindo da base da nuca. Então, do corpo físico sai da frente, está ligado. Então, conforme o corpo perispiritual se afasta, ele vai se afastando e o cordão de prata estaria localizado, então, atrás. Então, é até muito comum a narrativa de que ao retorno para o corpo físico, eles comentam, os projeciologistas comentam ter uma espécie de um puxão, um solavanco, que é dado através da base da nuca. E aí eles, nesse momento, retornam ao corpo físico. Não é incomum essa narrativa. Bom, essa informação sobre a localização do chakra, do cordão de prata saindo principalmente do centro da cabeça, né? No capítulo 50, no livro Mensageiros, a gente encontra, no capítulo chamado A Desencarnação de Fernando, esse livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, uma narrativa, um trechinho que bate a informação. Nesse capítulo, André Luiz conta que o Aniceto, o orientador Aniceto, está ali se colocando para auxiliar o desenlace do Fernando, que está ali, está morrendo, né? Então ele vai promover o desligamento do corpo espiritual desse irmão chamado Fernando, e ele diz assim: Aniceto, aproveitando a serenidade do ambiente, começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando-o dos despojos, reparando eu, diz André Luiz, que Aniceto iniciara esta operação pelos calcanhares, terminando na cabeça, a qual, por fim, parecia estar preso o moribundo Fernando por um extenso cordão, como se dá com os nascituros terrenos, como se faz, ele fez uma comparação com um cordão umbilical. Então, você vê, ele comenta que ele viu o Aniceto desligando então aqueles fios do calcanhar. Vocês podem, eu trouxe essa imagem para ilustrar o nosso estudo. Começando do calcanhar, ele foi desligando vários fios, vários cordões energéticos, tendo por último o da cabeça. Segundo a projeciologia, os filamentos do cordão de prata, eles se projetam de todas as partes na hora
da saída do corpo. São inúmeros filamentos, desde o topo da cabeça até a planta dos pés. É uma infinidade, são milhares. Principalmente, eles são mais observados através dos chakras, que são aqueles centros de força, conforme diz André Luiz, né? Mais conhecidos como chakras. Chakra é uma nomenclatura vinda do Oriente, mas que acabou sendo absorvida por nós aqui no Ocidente também. Então, esses filamentos, infinitos filamentos, no momento que o cordão de prata é formado, no momento do desdobramento, né, da projeção astral, ele é então visto como um emaranhamento, ele é um emaranhado, ele é um intrincado desses filamentos todos energéticos interligados, que na hora então que ele emerge para fora do corpo, esses filamentos vão se interconectando rapidamente e formam então um só feixe de energia, que é o chamado cordão de prata. Então, esse feixe de energia é o que é observado então saindo da cabeça, do corpo físico, através do chakra frontal, da testa, e ligado à nuca do corpo perispiritual ou do psicossoma, para corpo. As nomenclaturas são diversas. Nós, no Espiritismo, costumamos chamar de perispírito. Então, uma pergunta: será que a pessoa projetada vê, a pessoa que está projetada vê o cordão de prata? É o Wagner Borges que vai responder para nós. Ele diz que quando a pessoa está à distância do corpo humano, se ele olhar para trás, ele não vai ver cordão de prata algum, porque está tão sutil que a pessoa não consegue perceber, não consegue ver. Então, o melhor ponto para a pessoa que está se projetando constatar a existência do cordão de prata, desses filamentos, é quando ele ainda está dentro do campo energético de atuação mais forte, mais densa do campo energético, que é em torno de 4 a 6 metros do corpo físico, que envolve corpo físico e corpo perispiritual. Aí os filamentos estão mais condensados, são mais fáceis de serem observados. Ele conta que certa vez ele colocou a mão dele atrás da nuca, quando ele ainda estava assim, a uns 50 centímetros do corpo, e ele sentiu como se ali atrás da nuca, da paranuca dele, estivesse um pequeno galinho, durinho como se fosse um galinho de árvore, um galinho que pulsava. Ele responde também que houve vezes em que ele olhou para trás, já estando bem afastado do corpo, já numa projeção astral, e ele viu como se fosse uma espécie de uma trilha vaporosa que estava seguindo ele. Ele olhava para trás e viu uma trilha vaporosa. Ou seja, o cordão de prata, ele lembrava um vapor seguindo a pessoa projetada, seguindo, no caso, o Wagner Borges, que estava contando, que narra isso para a gente. Bom, quando é que ocorre a saída do corpo? A saída do corpo, como nós vimos lá no Livro dos Espíritos, os espíritos nos dizem que quando há aquele afrouxamento dos laços, o espírito então alça voos e vai entrar em contato com outros espíritos, porque ele não precisa ficar junto do corpo físico. Quando é que ocorre? Nesses estudos, né, de projeciologia, eles reafirmam que isso ocorre durante estados alterados de consciência, como transe anímicos ou transe mediúnicos. Pode ocorrer durante a meditação, num estado de relaxamento profundo, mas profundo mesmo, como é o caso do exemplo dos iogues, que ficam relaxando, por exemplo, às vezes por 18 horas, e depois narram perceber uma saída do corpo eles saem pelo alto da cabeça, através do chakra coronário, e ficam acima do corpo. Eles veem o corpo ali sentadinho, em posição de lótus, e eles flutuando acima do corpo. E também a saída do corpo pode ocorrer no período em que a pessoa se permite um maior tempo para relaxar, um maior relaxamento mais profundo, que é durante as horas do sono. Segundo a maioria da literatura sobre projeção astral, 1% das projeções, apenas 1% ocorre nos primeiros estados que foram descritos, e 99% das projeções ocorrem no período do sono. Bom, como é que isso ocorre? Isso ocorre
Porque o metabolismo cardiorrespiratório, então, quando o metabolismo relaxa, os padrões de ondas cerebrais também diminuem, então começa a haver um relaxamento energético, os laços energéticos que comprimem o corpo espiritual na matéria começam a se afrouxar, se abrem temporariamente, sem nunca haver uma interrupção definitiva. Não há o risco numa pessoa em desdobramento, em projeção astral, em viagem astral, vir a morrer porque houve uma interrupção, uma quebra, um corte desse cordão energético. Isso não ocorre. Isso só ocorre, o rompimento do cordão energético de forma definitiva só ocorre no momento da morte do corpo físico. Bom, então, o corpo sutil, quando isso ocorre, ele é ejetado temporariamente para fora do corpo físico, configurando então uma experiência fora do corpo. Bom, aí eu trouxe para nós uma pergunta que inclusive já me foi apresentada há um tempo atrás, num atendimento fraterno. A pessoa veio com essa dúvida, trazendo essa demanda, porque ela sentia esse sintoma. Então achava que isso fosse alguma coisa mediúnica, enfim, trouxe para um atendimento fraterno um questionamento a respeito desse sintoma. Bom, a pergunta é: você já despertou durante a noite e descobriu que você não podia se mover? Nessa hora, você tentou desesperadamente gritar, chamar, pedir socorro, mas não conseguiu? Esse era o sintoma que a pessoa trouxe no questionamento dela. O Wagner Borges comenta que nessa hora é muito comum, bate aquele medo, a pessoa morre de medo. O medo então aumenta a produção de adrenalina, que dispara pelo sistema todo. A adrenalina dispara no sistema, acelera os batimentos cardíacos, ativando o metabolismo da pessoa, mas de uma forma abrupta. Então ela acorda, ela volta para o estado de vigília, mas ela acorda com uma taquicardia muito grande, com o coração disparado. Ele volta para o estado de ondas cerebrais beta, que é o estado de vigília, mas num estado muito alterado, muito nervoso. A pessoa acorda muito assustada, com o coração disparado. Bom, por que isso acontece? Qual é a explicação? Bom, ele diz o seguinte: a projeciologia explica que no momento da saída do corpo, a aura se dilata, há uma expansão da aura, ela se dilata consideravelmente e passa a envolver o corpo físico e o corpo astral. Ela tem em média 4 metros, esse campo energético em média, podendo chegar a 6 metros. Quando a pessoa está muito enfraquecida, às vezes uma pessoa adoecida, a aura está bem mais restrita, é de uns 2 metros. Mas que em média, ele diz que a literatura sobre o assunto diz que gira em torno de 4 metros. Bom, o que acontece? A pessoa está flutuando fora do corpo físico. Ela está fora do corpo, às vezes um pouquinho só desconectada, às vezes mais, às vezes é um distanciamento um pouquinho maior. Mas ela não está fora do contexto energético da aura, que ainda tem muita condensação de energia. Então, esse perímetro, né, desses 4 a 6 metros ainda tem bastante influência energética. Então, o que acontece? A pessoa, tecnicamente, ela está fora do corpo, mas ainda não está fora desse perímetro energético do corpo humano. Então, ela fica submetida a diversos fenômenos que ocorrem dentro ainda desse campo energético. Um desses fenômenos é a catalepsia extrafísica. Então, ele pode ser observado, o fenômeno da paralisia, né, pode ser observado como um fenômeno que está ocorrendo instantes antes da pessoa efetivamente fazer a sua projeção astral, efetivamente ela sair do corpo físico. O Wagner Borges conta que ele
a paralisia antecede a muitas das saídas do corpo, nem todas. Ele comenta que nem todas as pessoas que fazem saída do corpo têm paralisia, porque ele diz a paralisia, às vezes a pessoa tem aquela paralisia, às vezes até ela já está fora do corpo, é uma paralisia extrafísica, mas é uma paralisia uma paralisia projetiva extracorpórea, como pode acontecer a paralisia projetiva corpórea, né? Então, essa extracorpórea pode se dar, e ele comenta que não é incomum narrativas desse tipo. Se a pessoa que está com a intenção de projetar, se ela tentar não se mexer, se ela ficar quietinha, mantiver a mente focada na intenção de flutuar, de sair do corpo, eu vou sair, eu vou flutuar, ela vai deixando isso acontecer normalmente, naturalmente ela vai emergir para fora do corpo e vai sair flutuando naturalmente. Ele comenta que ele faz isso, a saída projetiva, há muitas décadas. E quando ocorre com ele, não são todas as saídas dele que ele tem paralisia projetiva, mas às vezes ele tem. Quando ele sente isso, ele pulsa, ele emite luz para o para-chakra frontal, que é o chakra frontal do perispírito, pela força da vontade dele, da mente dele, ele envia essa energia para ali, fortalece energeticamente o para-chakra frontal, e ele acaba, então, naturalmente conseguindo a projeção, né? Se ejetar, então, totalmente do corpo. Ele comenta que muitas pessoas que ele conhece, que trabalham com saídas do corpo, também usam a paralisia do sono como um catalisador para conseguir a projeção, né? Porque estão fazendo aquilo de forma consciente, estão estudando sobre o assunto, estão se preparando conscientemente para a projeção consciente. Então, utilizam esse fenômeno para catapultar, vamos dizer assim, né? A projeção do corpo astral. Agora, se a pessoa acorda assustada, se sente paralisada, não tem a menor intenção de fazer uma projeção astral, não quer aproveitar aquele momento para ter uma sensação de projeção fora do corpo, não tem problema, é só procurar manter a calma. E a dica que ele dá é essa: tentar ficar o mais calmo possível. Tá lá parado, não consegue mexer nada, não consegue falar, não consegue gritar, não tenta nem gritar, nem falar, nem mexer nada abruptamente. Vai tentando mexer a extremidade, mexer o dedinho mindinho de uma das mãos, da outra mão, de um pé, do outro pé, porque com esse movimento, com a mente da pessoa promovendo esse movimento, ele vai promover um retorno e um acoplamento ao corpo físico, e com isso um despertar menos angustiado do que aquele que nós narramos há pouco, que a pessoa acorda apavorada com o coração a mil. E é uma explicação, fica para as pessoas que vivenciam essa experiência, que fica a dica para tentar lidar de uma forma. Já sabe que isso é um processo natural, esse é um processo anímico, isso é natural do corpo físico e do corpo energético, né? E do perispírito. É um processo natural, pode ocorrer, não é perigoso, você não está morto, não está morrendo, é só acalmar, só relaxar, que vai haver o acoplamento e você vai despertar, vai voltar a conseguir se mexer normalmente. Bom, outros sintomas que podem ocorrer nesse processo, né, da projeção astral, da tentativa consciente da projeção astral, é uma sensação de balonamento, que eu chamo de ballonné, que é uma sensação de estufamento. É como se a pessoa sente a sua aura se estufando. Esse também seria um fenômeno que ocorreria dentro daquele campo, daquele perímetro energético que ele mencionou, né? Então é causado por essa dilatação da aura. Um outro fenômeno que pode ocorrer também nesse momento
Justamente também por causa dessa condensação de energias, é conhecido como estado vibracional. E no estado vibracional, a pessoa sente a energia descendo e subindo por dentro do corpo, ou até mesmo pela periferia ali na aura, né? Mas é muito mais comum sentir a energia subindo e descendo. E essa energia, essa sensação, ela pode vir a ganhar uma expansão, ela vai aumentando, 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 e pode chegar a pessoa a apresentar o chamado, então, estado vibracional, que é uma expansão muito grande dessa energia. Realmente uma sensação de uma explosão energética. Bom, esse estado vibracional, existem técnicas, né, para trabalhar as energias, né? Existem técnicas para que nós possamos trabalhar as energias do nosso, que são essas energias que estão ali naquele campo onde estão aqueles filamentos ali é o nosso duplo etérico. Nós já vimos em outras palestras falando sobre os corpos sutis, né? Ali é onde está a energia que permeia, né, que faz essa cola, né, esse acoplamento entre corpo físico e corpo astral, né? Existem formas de a gente trabalhar essas nossas energias a nosso favor, né? Existem várias técnicas para isso. E uma das técnicas para o trabalho, para se alcançar, inclusive de forma consciente, esse estado vibracional, essa sensação de expansão de energia super importante e prazerosa, que é bastante significativa, como também é uma forma de aprender a expandir, a doar, realmente a fazer uma doação da própria energia para algum local, para alguma pessoa que a pessoa queira fazer, como aprender a captar energias também em seu favor. Essa técnica que é estudada pela conscienciologia, existem técnicas, uma delas eu tive a oportunidade de estudar recentemente agora, né, para fazer essa nossa palestra, é chamada de oscilação longitudinal voluntária de energia. A sigla é OLVE. Ou seja, existem formas da criatura praticar de forma consciente esse estímulo dessa energia subindo e descendo de uma forma controlada. Há estudo para isso, há técnica para isso, para que se promova esse trabalho energético, né, de qualidade das energias, de desbloqueio de energias, de sutilizar a energia, enfim, sempre em favor da pessoa, em benefício da sua saúde, do seu estado energético, que pode vir a promover a projeção astral, né? Então, o estado vibracional de forma consciente, feito de forma consciente, alcançando esse estado vibracional, a pessoa pode chegar então também a conseguir a catapultar, né, o corpo espiritual do corpo físico, começando então aí um projeto, uma projeção astral, uma viagem astral. Bom, uma projeção consciente pode ser espontânea, como a gente já falou, e ela pode ser induzida também, inclusive induzida por amparadores, né? Ela pode ser totalmente espontânea, como o Luiz Roberto Matos contou, que lá no final dos anos 70, ele fez a técnica dele de relaxamento total e que conseguiu uma projeção, e ele lembra de ter escutado uma voz falando: Beto, sai, e ele já estava saiu, aquilo, ele se sentiu confiante, ele saiu, né, do corpo físico, se viu fora do corpo, e tinha no quarto dele, onde ele dormia, estava uma colega dele, colega de trabalho da casa espírita que ele frequentava, que estava ali ajudando, orientando ali naqueles primeiros passos da sua projeção consciente. Mas ele também narra que em outras ocasiões, em muitas outras ocasiões, ele saiu conscientemente sem perceber a presença de ninguém, e em outras saiu percebendo a presença de um amparador. O Wagner Borges também comenta isso, e que ele ainda comenta o seguinte, que às vezes você
pode projetar conscientemente, sentindo que tem a presença, o amparo, né? Você tem um amparador ali, um protetor ali te acompanhando naquela projeção, mas você não o vê. Mas você sente que ele está ali. Em outras você não sente nada, né? O que não quer dizer que você não esteja protegido. E em outras você vê efetivamente o amparador ou amparadores que estão ali promovendo a sua projeção. O projetista pode vir a perceber a presença do amparador ou não, como eu comentei agora. E essas ilustrações que eu trouxe, ilustrações do Saulo Calderon, a maioria delas, mostra a pessoa ali, a menina está projetada encontrando um amparador ali, um hindu, o rapaz está sendo projetado, né, olhando para lá, ilustrando que está ali a amparadora, ela está ali promovendo, auxiliando naquela projeção, naquele deslocamento, mas não necessariamente o projetista percebe, tem consciência daquela presença. Bom, o Wagner Borges traz um exemplo no livro dele, Viagem Espiritual, a Projeção da Consciência, um exemplo muito interessante que eu acho que para nós cabe bastante, porque a gente gosta de trazer questões que nos levam a promover o bem, né? O trabalho do bem, a utilidade dessas questões anímicas ou mediúnicas, sempre promovendo o auxílio do nosso semelhante. Então ele conta um caso, por exemplo, ele dá um exemplo de projeção astral com o objetivo de ajudar uma consciência extrafísica, ou podemos chamar de um espírito necessitado, né? E esse tipo de uma projeção promovida pelo amparador espiritual. Então, nessa imagem número 1 está ali o amparador espiritual jorrando, né, o seu magnetismo, auxiliando, promovendo a saída do corpo do projetista que está ali adormecido. Ao mesmo tempo, o amparador traz para o ambiente um espírito que está necessitado de ajuda. Você vê na imagem, ele está ali com aquela camada cinzenta, né? É um espírito que é um desencarnado, está na outra dimensão, mas que não está bem energeticamente, né? E que não consegue, na maioria das vezes, perceber a ajuda dos amparadores, e eles conseguem perceber mais e receber mais aquilo que é entregue pelos encarnados, porque é a nossa energia anímica, é a energia mais materializada, é o ectoplasma, é aquilo que nós, encarnados em desdobramento, temos para oferecer como um remédio fluídico para esses irmãos que necessitam. Vê na imagem 3, o projetista ali, ele já está fora do corpo, ele está lançando, né, entregando para esse espírito mais necessitado seus próprios fluidos, né, sendo ali amparado. Ele está recebendo do mais alto também o fortalecimento, do amparador o fortalecimento, e nessa última imagem, na imagem 4, você vê como é que aquele irmão já está num estado vibracional mais iluminado, ele já está mais amparado, ele já está mais fortalecido, em condições de ser levado. Aí sim, em condições de ser levado para um socorro, para um local, para um hospital no astral, para algum local onde ele possa seguir com o seu tratamento, mas em condições de despertar nesse local e observar e perceber a presença dos médicos, dos enfermeiros que estão ali para ajudá-lo. Então, você vê aqui na imagem 5 o encarnado em projeção ligado pelo cordão de prata, né, ao corpo físico. O espírito, já em condições de ser levado pelos socorristas, ele é então encaminhado pelo amparador, pela espiritualidade amiga, para outro local na dimensão astral, onde vai continuar o seu tratamento. Bom, muitos projetores narram, o próprio Wagner Borges comenta, o Luiz Roberto Matos também, enfim,
a Nancy Trivelato e outros, né, que eu fui acompanhando, fui assistindo vários depoimentos e várias lives durante esse período que eu estava estudando para trazer esse material para vocês. Muitos comentam que já se veem no local, ao desdobrar, eles já acordam, deitam para dormir, quando acordam já estão lá no local onde eles forem encaminhados para o trabalho de socorro que eles vão prestar. A pessoa projetada, então, pode ser levada automaticamente lá para aquele local onde o necessitado se encontra, que seja na crosta terrestre, seja no umbral, seja num umbral mais denso, seja um hospital do astral, um hospital aqui da Terra, na casa de alguma determinada pessoa, enfim, o local onde a presença daquela pessoa projetada se faça necessária para ajudar naquele socorro espiritual. Bom, projetores também narram por vezes que vem um portal de luz que, ao ser atravessado, eles né, se desprendem do corpo, vem um portal de luz, atravessam esse portal esse atravessar os leva rapidamente para um outro local totalmente diferente. Pode ser um local que eles mentalizaram que eles queriam visitar quando deitaram, com a intenção de fazer uma projeção astral consciente, podem sair através desse portal de luz e já serem lançados para o local onde eles queiram ir. O Luiz Roberto Matos, por exemplo, ele conta com clareza, ele diz, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu fui visitar meus parentes desencarnados. Eu deito para dormir, me preparo para a projeção consciente e mentalizo que eu quero visitar meu pai. E eu desdobro, quando eu me vejo, já estou me aproximando da casa onde meu pai está no astral. E já visitei meu pai várias vezes. Ele conta isso. E esse desembargador trabalha com a projeção astral consciente há 4 décadas. Então tem muito material, muitas narrativas muito ricas para quem tiver interesse se aprofundar nesse conhecer, né? Conhecer é sempre bom. A gente tem informação, é sempre bom. Bom, para finalizar, eu vou dar a palavra mais uma vez para o Wagner Borges com um assunto que eu acho que interessa para todos nós, na medida em que nós estamos sempre voltados para a nossa evolução espiritual. Nós, espírito, né, aproveitarmos todas as oportunidades para evoluirmos, para sermos úteis ao todo, para sermos úteis, né, ao universo, para sermos úteis, sermos um trabalhador, né, das hostes do bem. Então, a pergunta é: o que fazer então para realizarmos uma viagem astral de forma equilibrada e rica em aprendizado espiritual? Seja ela consciente ou inconsciente, aquela que nós falamos na palestra do mês passado. Seja aquela que a gente se recorda, seja aquela que a gente não se recorda. Eles mesmos comentam que às vezes não se recordam totalmente de uma projeção consciente. Às vezes se recordam muito, de praticamente tudo. Às vezes se recordam de alguma parte, né? Mas o projetor consciente tem essa diferença da projeção que é totalmente inconsciente. A pessoa pode trazer apenas aquilo como uma forma de, às vezes, um sonho, né? Isso nós falamos na palestra anterior. Bom, e qual é a resposta para isso? Wagner Borges diz, ele e tantos outros, né, comentam que é muito importante que todos nós, antes de deitarmos, façamos uma prece, o nosso tipo de pedido de prece, agradecer pela oportunidade, pelo dia, pela vida e agradecer pela oportunidade de sermos úteis durante aquelas horas do sono, né? Independente da religião que nós seguimos, independente se a pessoa não tem religião nenhuma, é se conectar com dimensões elevadas, né? Elevar o pensamento para o mais alto. Ele diz que nós podemos também pedir para que tenhamos a proteção durante o nosso sono e que possamos visitar locais saudáveis para nós aprendermos com que objetivo? A fim de voltarmos para o corpo no estado desperto com mais criatividade, com vontade de viver, com vontade de fazer o bem aqui na Terra, encarnados, acordados, para que nós sejamos úteis, para que nós promovamos a nossa melhoria.
E com relação a essa sugestão que ele dá, eu vou trouxe para nós um exemplo que está na literatura, nas obras complementares. Nós temos aqui no livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Eu convido a todos a darem uma lidinha no capítulo 8, no Plano dos Sonhos, onde o orientador Alexandre está se preparando para fazer uma palestra às 2h da madrugada sobre a mediunidade, e eles estão esperando diversos companheiros encarnados durante o desdobramento do sono. Diz aqui o Alexandre, né? Estimaríamos trazer... Um colaborador diz assim, pergunta ao Alexandre, estimaríamos trazer alguns colaboradores, companheiros nossos, que colaboram frequentemente conosco nos trabalhos de atendimento, de socorro espiritual. Seria muito bom para nós, uma grande satisfação, vê-los aproveitando o período do sono físico. Trazê-los aqui para aproveitar essa palestra. E aí diz o Alexandre, sem dúvida, destina-se o serviço de hoje à preparação de cooperadores nossos ainda encarnados na crosta. Estaremos à sua disposição e receberemos os seus auxiliares com alegria. E então, esse capítulo todo, inclusive, é muito interessante. Convido a todos que tenham a oportunidade de acessar, seja em PDF, pela internet, ou quem tenha o livro, a ler esse capítulo número 8, que ilustra bastante esse comentário do Wagner Borges. E é inclusive um capítulo muito importante para todos aqueles que são envolvidos com o trabalho mediúnico, porque a mensagem contida, a mensagem do orientador Alexandre para os médiuns, que está contida nesse capítulo 8 do Missionários da Luz, é um primor, é uma aula de um conteúdo importantíssimo para todas as pessoas que estão, que são médios, que estão em desenvolvimento da sua mediunidade, que têm interesse nesse assunto. Eu convido a todos a fazerem essa leitura do capítulo 8 do Missionários da Luz. Bom, e com isso, meus amigos, nós encerramos a nossa reflexão da noite de hoje. Eu agradeço imensamente, mais uma vez, pela companhia de todos. Espero que às 8h do dia de hoje nós possamos nos encontrar na nossa reunião virtual através do Google Meet, a reunião do Lar Irmã Zarabatana, para preces pelos doentes, pelos desencarnados. Também temos a fluidificação da água e depois o nosso passe virtual. Aqueles que queiram participar, já sabem, sextas-feiras temos 19h palestra e às 8h a nossa reunião virtual. Agradeço imensamente a companhia de todos e quero deixar hoje um abraço especial. Essa palestra, esse estudo está indo ao ar pela primeira vez no dia 20, que é uma data que no mês passado, 20 de julho, foi o Dia do Amigo, né? E a palestra do mês passado foi ao ar no dia 16 ou 17. Eu não tive a oportunidade de deixar o meu abraço, mas hoje, um mês depois, eu quero aproveitar a data do dia 20 para dar um abraço muito, muito fraterno, muito especial e muito querido a todos os amigos do Lar Irmã Zarabatana, que têm nos prestigiado de uma forma tão bacana durante todo esse trabalho do período da pandemia, esse trabalho que nós estamos trazendo através da internet, que para nós foi uma novidade. Ele surgiu após o início da pandemia e que nós tomamos tanto amor por esse trabalho e com certeza iremos permanecer com ele para sempre. A todos os amigos do Lar Irmã Zarabatana, um mês depois do Dia do Amigo, um forte abraço de amiga. Até a próxima, muito obrigada.